Minha gente, é o seguinte, eu tô aqui no OCE Medicina de Precisão, que é onde a Oncoclínicas faz a pesquisa para entender a ligação entre a genética e o câncer. E é muito legal a gente estar atento para descobrir exatamente isso e conseguir se prevenir sempre. Então, vamos lá falar com o Dr. Rodrigo, que é o diretor aqui do OCE. Estou aqui na Oncoclínica sendo recebido pelo Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo que é diretor aqui da área de genética, né, da Oncoclínicas. Obrigado, Dr. Rodrigo, por receber a gente e conseguir esclarecer algumas dúvidas aí para a galera. Prazer estar aqui e ajudar a que todos possam entender cada vez mais o valor da gente fazer um diagnóstico preciso do câncer e como isso impacta na prevenção e no tratamento da doença. Doutor, para já começar, qual que é a relação do câncer com a genética? Pois o câncer é uma doença genética, né? Então a célula do câncer é uma célula que adquiriu várias mutações ao longo da sua história, né? Pode ser anos, décadas, né? De uma célula normal até ter uma célula com câncer e virar um tumor. Às vezes, o componente genético ele é o grande ponto inicial do desenvolvimento do tumor, né? Então seria que a célula normal do indivíduo, ou seja, o próprio DNA que ele herdou dos pais, tem uma alteração, tem uma mutação, e isso gera um câncer hereditário. Isso talvez seja um de cada 10 tumores, a gente possa dizer, olha, esse tumor é por causa de uma história familiar e ele tem um caráter genético predominante. Mas todos os outros tumores, a totalidade deles tem alterações genéticas que às vezes não são herdadas, mas são adquiridas. São adquiridas nas próprias células normais do indivíduo. Doutor, e quando a gente fala em genética, a gente fala de uma questão hereditária, a gente está falando só de, sei lá, pai e mãe, ou a gente chega no, sei lá, no grau dos avós, enfim, bisavós, até onde é considerado um câncer que vem de genética? Pois isso depende do tipo de tumor e também depende de como são as famílias, né? Tem famílias com poucos filhos, né? Poucos irmãos, poucos primos, então às vezes e cada vez mais a gente tem famílias reduzidas, o que complica muito a definição de qual é a história familiar que eu tenho que ter para poder fazer um diagnóstico inicial de que existe uma probabilidade, né, de um câncer hereditário. Mas sim, a gente olha pelo menos 2 ou 3 gerações, né? O câncer, quando ele é hereditário, costuma ter em realmente muitos familiares, né? Tem algum tipo de câncer que as pessoas têm que ficar mais de olho na questão genética ou não? Sim, os tumores, como pode ser de mama, ovário, próstata, pâncreas, esses são tumores que têm uma associação clara com um componente hereditário, essa coisa herdada que gera, né, como o ponto inicial para gerar esse tumor. E aí, vendo, né, esse padrão do tipo de câncer pela família, acaba... A gente consegue definir, pois, qual é a probabilidade, né, de, fazendo um teste genético, identificar uma mutação em um gene que pode repercutir em medidas preventivas e diagnóstico precoce em outros membros da família. Doutor, onde a gente está? E explica pra gente exatamente o que você faz ainda em Oncoclínicas. A gente falou sobre essa questão genética. Como é que a gente consegue desmistificar toda essa parte e realmente entender a forma de prevenir da melhor forma possível esses cânceres genéticos? Dá para fazer algum tipo de exame? Como é que funciona? Exato. Não, aqui na OCE Medicina de Precisão a gente tem a integração completa do fluxo de trabalho do diagnóstico de um câncer. Aqui é o centro de pesquisa como patologia molecular, genética e genômica. Tá? Então, é difícil a gente olhar para um indivíduo com câncer, sua história familiar e já dizer, olha, é um componente genético que explica isso, vamos testar. É muito mais que isso. A gente começa com a patologia, né? A patologia, que é o diagnóstico do tumor no microscópio, ele já ajuda muito a definir algumas características do tumor e podem orientar a um tipo de carcinogênese, né, da formação desse tumor, de onde é que ele vem. E trabalhar junto patologia com genômica. A genômica, o que é isso? Isso é a testagem molecular do tumor, é buscando mutações no tumor. Mas para todo mundo entender, quando uma pessoa vem e chega para fazer um exame com vocês, ela faz um exame de sangue? Como é que funciona? E também quem é que faz o exame? Alguém que já tem a doença? Eu cheguei e fiquei com medo. Descobri que minha avó teve tal câncer. Eu posso vir e fazer esse exame? Como é que é? Então são 2 processos. O primeiro é de um indivíduo que não tem câncer, que tem uma história
né, familiar, e que, pois, talvez porque esse familiar houve a suspeita de um câncer hereditário, vem buscar um teste molecular. Esse é um teste genético. A gente estuda com uma amostra de sangue, né, realmente o DNA do indivíduo, né, o herdado desse indivíduo, e a gente analisa uma série de genes, por volta de 70 genes. São esses 70 genes que estão associados a uma síndrome de câncer hereditário. 99,9% da população não vai ter essas alterações, né? Mas se eu tenho um familiar com, né, uma história positiva, a família com um componente genético claro, eu testo, descubro a mutação, eu sei que isso pode trazer um risco alto para essa paciente, a gente começa a discutir medidas profiláticas, né? O segundo tipo de pessoa, a pessoa que já tem uma doença, ela vem mesmo assim fazer o exame? Então, outra pessoa é aquele que tem o diagnóstico de câncer, né? E aí a gente testa duas coisas. A gente testa a genética deste indivíduo para buscar os mesmos componentes de câncer hereditário, e a gente testa a genética do tumor. Isso a gente chama genômica. A genética do tumor é a genômica. E aí eu busco outras alterações, né? São diferentes. As mutações que geram câncer hereditário, elas são de um espectro, uma constelação, diríamos assim, enquanto as alterações adquiridas no processo de envelhecimento, de exposição a fatores de risco, tabagismo, exposição solar, as mutações que acontecem na célula normal e que geram um câncer, elas são diferentes daquelas herdadas, né? Algumas coincidem, mas são em grande parte muito diferentes, né? E aí faz esse exame para... E aí a gente estuda o tumor. A gente não estuda a amostra de sangue, a célula normal, a gente estuda a célula do câncer. E isso vem através de um teste de biópsia do tumor. Então a gente tem, né, todos os diagnósticos de câncer iniciam com uma biópsia, com uma cirurgia. Tudo isso aqui. Isso é feito em qualquer hospital e aí centraliza a análise aqui. Então, doutor, como você mesmo explicou agora, a partir do momento com esse exame do tumor, né, isso muda como e o que você pode ser feito em relação ao tratamento do câncer. Exato. Então, existem hoje mais de 80 tratamentos para 50 tipos de alterações em genes do câncer, tá? Então, realmente, os painéis genômicos que a gente faz aqui na UC Medicina de Precisão, eles têm até 700 genes, porque a gente realmente analisa, né, a totalidade das alterações que podem impactar na carcinogênese, na progressão desse tumor. E essas alterações, pois, são muito diferentes de acordo com o tipo de tumor. Em câncer de pulmão, é uma série de alterações. Eu tenho pelo menos 10 alterações que eu tenho terapias-alvo. Em melanoma, eu tenho uma alteração que tem terapia-alvo. Em câncer de mama, eu tenho 3 alterações que tem terapia-alvo. Em câncer de cólon, eu tenho 3 alterações. Então, depende do tipo de tumor, né, e o tipo de gene, eu vou modulando o meu tratamento. Até agora, grande parte estavam reservados para pacientes com uma doença avançada, uma doença já numa situação quase incurável, né, quando a quimioterapia, muitas vezes, deixava de funcionar. Mas isso vem mudando. Agora, cada vez mais, a gente usa essas terapias-alvo, terapia personalizadas, num contexto perioperatório, ao redor da cirurgia. Tu descobre o tumor, cura, a intenção de curar com uma cirurgia, e nesse momento tu já analisa a genômica do tumor, e então tu já pode inclusive fazer tratamentos profiláticos depois da cirurgia, guiados pela genômica do tumor. Justamente porque existe a chance do tumor voltar. Então você já sabe mesmo o que é, né? Exatamente. E a vantagem desses tratamentos feitos frente a uma quimioterapia é porque eles são mais precisos, são mais assertivos. Eu estou inibindo uma mutação que é crítica para a progressão desse tumor. É como se fosse onde começa toda a evolução desse tumor, né? E isso faz total diferença no controle da doença e na toxicidade dos tratamentos, porque o tratamento de quimioterapia,
ele não está direcionado. Tu está tratando células que estão em duplicação. As células estão duplicando do câncer, tu trata com quimioterapia e aproveita essa fragilidade, porque são células que precisam duplicar e a quimioterapia ataca essas células. A terapia-alvo é outra história. Ela vai dirigido naquela mutação que só tem naquele tumor. Então, as outras células do indivíduo estão protegidas. Não sofrem. Não sofrem. Né? Queria agradecer o Dr. Rodrigo, que é diretor da Medicina de Precisão aqui da Oncoclínicas. Doutor, muito obrigado por esclarecer essas dúvidas com as pessoas e mostrar o quanto a pesquisa, a prevenção, o exame pode ser importante nesse tratamento contra a doença e a prevenção, principalmente. Exato. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Gente, vocês viram a importância que é ter um cara como o Dr. Rodrigo aqui para poder tirar todas essas dúvidas e mostrando para vocês a importância de cuidar da saúde, a importância de estar sempre atualizado. Vocês viram como funciona a medicina de precisão, né? E todo o trabalho que a Oncoclínicas faz para poder prevenir a doença em vocês, poder ter esse tratamento precoce, enfim, todos esses exames aí. Então, para quem tem aí essa predisposição na família, é sempre bom ficar de olho e ainda bem que deu para tirar algumas dúvidas da galera. Para vocês saberem mais ainda todo esse trabalho maravilhoso da Oncoclínicas, é o seguinte, é só entrar no site www.grupooncoclinicas.com. Oncoclínicas, cuidar sem limites.